muito bem-vindos. A gente estava com saudade desse acolhimento, olho no olho, né? Sempre participando das apresentações, até com os colegas também, mas o contato, assim, com certeza é outra sintonia, né? outra energia. Quando a gente está em casa falando na frente do celular assim, não consegue imaginar, né, as pessoas assistindo. Então, com certeza, a gente agradece a Deus também por esse retorno, né? Então, agradecemos ao Senhor da vida por tudo que temos recebido. Agradecemos pelos bons momentos, pelos momentos de dificuldade, que nos fazem crescer, que nos impulsionam, que nos fazem pensar, que nos fazem refletir. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos. Agradecemos aos espíritos de luz que nos têm acompanhado, que nos têm orientado, intuído, nossos anjos guardiões, que nós possamos ser dignos de toda essa atenção, de todo esse carinho da equipe espiritual para conosco, que nós possamos corresponder a toda essa atenção, colocando na nossa vida cada vez mais o Evangelho de Jesus, a fraternidade, o amor ao próximo, a gentileza, a paciência, a caridade, que nós possamos, com esse nosso encontro semanal, aperfeiçoar tudo isso. Graças a Deus. Então, justamente nesse sentimento, né, dessa abertura que eu falei sobre as dificuldades, é que eu resolvi falar sobre esse assunto. Eu percebi que na semana que a Priscila abordou essa temática, né, da dificuldade que a gente tem enfrentado há já 1 ano e meio quase, né? Houve muita resposta positiva, né, Priscila? Muitas pessoas, a gente percebeu que muita gente realmente está precisando de uma palavra de ânimo, principalmente, né, de coragem, de esperança. E vocês conhecem o Emmanuel, é o mentor de Chico Xavier, e conhecem com certeza alguns ou todos os livros dele, por exemplo, Fonte Viva, Pão Nosso, tem mais Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Tem uma série de livros em que ele, a partir de passagens, na verdade de versículos do Novo Testamento, ele faz... Ele nos leva a refletir no nosso dia a dia, na nossa vida atual, como que aquela mensagem, aquela frase de Jesus falada há 2000 anos pode nos influenciar e pode nos ajudar a enfrentar todas as dificuldades. E inclusive são esses livros que a gente usa na prática do Evangelho no Lar, que a gente abre ao acaso uma passagem, que são mensagens assim de 1,5 páginas, né, no máximo. E é incrível, gente. Na hora que a gente está com um problema, a gente pede ajuda aos nossos anjos de guarda e abre numa página ao acaso entre aspas, né, porque a gente sabe, na doutrina espírita, a gente entende que o acaso não existe. E que nessa hora, então, existe alguém, como nós pedimos, existe alguém no mundo espiritual que nos auxilia,
né? Geralmente é o nosso anjo guardião. E ele vai nos ajudar a abrir a página que nós precisamos refletir naquela ocasião. E foi justamente, então, fazendo o Evangelho no Lar, na minha casa, na semana passada, que me veio, então, essa mensagem. E coincidiu, então, que eu tinha visto, coincidiu, né? Com certeza não é coincidência, a mensagem, a palestra da Priscila, então é mais ou menos naquela linha. E aí, quando essa mensagem caiu, e na hora que acaba, na última frase dela, eu pensei, eu preciso de um gancho, preciso de alguma coisa a mais. E eu já tinha visto essa outra, eu já conhecia, aí eu coloquei as duas. Então, eu estou usando 2 trechos do Emmanuel. Um se chama Crises, que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 58. E o outro se chama Em Ti Mesmo, e está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 14. Então, vamos começar. Então, esse Crises, ele cita o versículo de João, capítulo 12, versículo 27, onde João escreve assim: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. E são palavras de Jesus que foram proferidas alguns dias antes dele ser preso, né? Depois que ele chegou em Jerusalém, né? Tem o Domingo de Ramos, né? Que houve aquela festa, e depois então ele pronuncia essa palavra, essa frase. Então, ao mesmo tempo, ele pede ajuda ao Pai, porque ele sabe que vai ser preso e vai sofrer, e ao mesmo tempo ele diz, mas eu sei que é isso que tem que acontecer, né? E aí Emmanuel coloca assim: ele ia provar o abandono dos entes amados. A gente sabe, né, que Pedro negou, a ingratidão, e os outros apóstolos também se esconderam, né, para não serem presos também. A ingratidão dos que foram beneficiados por ele, né? Então todas aquelas pessoas que foram curadas, né, foram tratadas por ele, sumiram também, né, naquele dia. A ironia e a zombaria da multidão, o suplício e a cruz. Mas sabia que se encontrava ali para isso, conforme os desígnios do Pai. E ele então pede a proteção do Pai e submete-se na condição de filho fiel. Ele examina a gravidade daquele momento, mas reconhece a necessidade do testemunho. Era preciso que ele passasse por aquilo. E assim também, todas as vidas na Terra, e aí significa todas as nossas vidas, nós experimentarão os mesmos trâmites, quer dizer, os mesmos caminhos, na escala infinita das experiências necessárias. E é importante a gente ter em mente isso, experiências necessárias. Então, todas as dificuldades da nossa vida são necessárias. A gente sabe que o Pai é de extrema bondade. Então, é como um pai que está corrigindo, que está educando, mas tem que ser firme. Todos os seres se preparam, considerando as crises que virão. E por que essas crises são necessárias? E aí Emmanuel continua: é a crise que decide o futuro. Então, é muito importante essa frase. A gente pode até colocar que existe uma situação antes da crise e uma situação depois da crise. Depois da crise é o futuro. E aí é a nossa atitude diante da crise é que faz a diferença. A crise virá. A gente já viu, ela é necessária. E a gente no Espiritismo sabe por que ela é necessária. Nós todos sabemos que nós temos contas a acertar, né?
com a justiça divina. E aí ele dá vários exemplos de como a crise define o futuro. Ele diz: a terra espera o arado, o minério será remetido ao fogo, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar, a ave enfrentará a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta. E aqui nesse caso a gente entende a luta íntima, né? A nossa guerra íntima, a guerra interior, não é a luta carnal, corporal, é a luta espiritual para a melhoria. E o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. Por isso vemos no serviço do Divino Mestre a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Então a crise foi a cruz. E o futuro, né? Lembra que a gente falou? A crise decide o futuro. O futuro de Cristo foi a ressurreição. Então, e agora ele fala conosco, né? Diretamente. Então, quando te encontrares em luta imensa, e aqui essa luta imensa a gente pode colocar, cada um de nós pode colocar uma sacola de coisas aí, né? Inclusive de tudo que tem acontecido nesse 1 ano e meio, né? Pessoas que se foram, pessoas que estão sofrendo. Então, quando te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a este sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação, quer dizer, de tua subida. É para isso. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. E essa é a última frase do texto. Lembra que eu comentei que daí eu achei que precisava um gancho, porque tudo bem, tenho esperança e agora? O que eu faço? Né? Eu sei que a crise é necessária, eu sei que ela vai promover minha exaltação, mas o que eu faço? Então, é preciso aceitar, mas também é preciso agir. Não basta simplesmente aceitar e dizer, eu sou um coitado, é um problemão, e eu mereço, e tá tudo bem. Não. Aí é que vem o futuro, a volta por cima. E aí vem, então, o texto seguinte. Porque é preciso que a gente acredite na nossa capacidade de superar as dificuldades. E o texto seguinte se chama Em Ti Mesmo. Vem do livro Caminho, Verdade e Vida, e a frase de Jesus, na verdade, essa não é de Jesus, é de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. O que Paulo diz? Ele pergunta, tens fé? E depois ele continua, tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Então, primeiro ele pergunta se a pessoa tem fé. E depois ele afirma que a pessoa tem que ter a fé em si mesmo, diante de Deus. Então, a fé, nesse caso, não é simplesmente aquela fé tradicional que a gente diz, não, eu acredito em Deus, então eu tenho fé. Nesse caso, eu tenho fé no meu poder, na minha fortaleza, eu tenho fé na minha capacidade de superar, eu tenho fé na minha capacidade de fazer o meu futuro. Lembra que a gente falou, a crise decide o futuro? Mas para isso eu preciso acreditar, eu preciso ter fé em mim, diante de Deus. E aí ele começa a reflexão. Nas realizações diárias, a criatura não pode esquecer a confiança em si mesma, que deve manter no campo das obrigações que tem que cumprir diante de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas, quer dizer,
de que realmente nós temos essa capacidade, guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado. Todos nós temos um poder, e é claro que ele é relativo. Diante de Deus, nós somos uma formiguinha, mas nós temos poder. E aumentando esse poder pelo próprio esforço. Então, à medida que a gente se fortalece, esse poder se aumenta. Prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Então, quanto mais a gente acredita e quanto mais a gente luta, mais esse poder se manifesta, mais essa força interior nos dá segurança para seguir. No entanto, aqueles que permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, confiando em promessas humanas e não na promessa de Deus, são como fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancorador. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém do seu círculo mais próximo. Então, com isso, ele está dizendo que não é só eu confio em mim e o resto que se lixe. Não, claro que a gente tem nossas relações, nossos amigos, nossos familiares, e estamos todos entrelaçados, né, nessa luta. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Em cada criatura, Deus pode tudo. A gente sabe. Em cada um de nós, Deus pode tudo. Porém, Ele não dispensa a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para fazer essa realização. Então, é aquilo, não basta ficar de braço cruzado e dizer Deus vai resolver. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro para a felicidade dos seus descendentes, exterminaria, quer dizer, acabaria em cada um dos filhos as faculdades mais brilhantes que eles têm para desenvolver. Então, se o pai faz tudo pelo filho, o filho não se desenvolve, não cresce, não evolui, não aprende. E assim é o nosso Pai Celeste. Ele espera que a gente tome atitude para nos ajudar. E é por isso que tem aquela frase, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, não basta dizer, não, Deus vai resolver. Mas o que você está fazendo para que Deus te ajude? Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Então, aquele trabalho que foi colocado na nossa frente foi colocado por Deus para que nós executássemos. Lembrando que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Tudo aquilo que foi colocado para nós carregarmos é porque nós temos toda a condição de carregar. Deves fazer o trabalho de maneira correta, porque se Deus tem confiança em ti, porque imagine só, se Deus deu essas tarefas mesmo pesadas, é porque Ele tem confiança na nossa capacidade. Então, se Deus tem confiança em ti para as tarefas que Ele te determinou, tu deves confiar em ti mesmo diante dele. E é por isso, então, que a frase de Paulo é muito significativa. Tens fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. E aí, para concluir, eu achei uma poesia do Espírito Maria Dolores, que também tem a ver com esse tema, que está no livro Assembleia de Luz, psicografia de Chico Xavier, e a poesia se chama Trabalha, Espera e Confia. E começa assim. Ah, coração fatigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé, trabalha, espera, confia.
Por mais lutes, mais avanças, em triste e espinhosa via. Não esmoreças, contudo, trabalha, espera, confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia. Mesmo assim, prossegue à frente, trabalha, espera, confia. Cada hora te parece nova dor que se anuncia. Não te afundes em revolta, trabalha, espera, confia. Encontras a cada passo desprezo, descortesia, mas desculpa servindo mais. Trabalha, espera e confia. Entre os seres mais amados, padeces desarmonia. Não faltes a paciência, trabalha, espera, confia. Sonhaste calma aventura e sofres em demasia. No entanto, aguarda o futuro, trabalha, espera, confia. Não temas nem desesperes. Toda sombra é fugidia. O sol brilha, a nuvem passa. Trabalha, espera, confia. Para a cura de ansiedade, angústia, melancolia, usa a receita de sempre. Trabalha, espera, confia. Cada manhã Deus te fala, na bênção de novo dia. Se queres felicidade, trabalha, espera, confia. Então, meus amigos, a gente agradece por mais uma vez a presença de vocês e fazemos mais uma vez a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigada.